uma mulher segundo o coração de Deus. A mulher, Deus mesmo a criou com um propósito especial, específico, na vida dos seus filhos, do seu esposo, na vida da sociedade em geral, no seu ministério, na igreja. Deus a criou, não para ser motivo de vergonha, para fazer algo que desagrada a Deus, mas que ela mesma fosse a expressão da perfeição e da beleza do próprio Deus. A palavra de Deus descreve o percurso do povo hebreu com a presença marcante das mulheres. Do Gênesis ao Apocalipse, elas constroem a história de uma forma afetiva e ativa. Da chegada do Filho de Deus ao testemunho de Maria Madalena na ressurreição do Senhor. Ou seja, na mulher há o auxílio, a ternura e a força. A mulher está presente em tudo. Quando você é um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, você é muito sensível às coisas espirituais. Nós podemos ver em 2 Crônicas 16:9, que explica dessa forma: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. O que Deus está procurando? Ele está à procura de mulheres cujo coração está totalmente dedicado a Ele. Isso significa que não há nada escondido nos armários, nada foi varrido para debaixo dos tapetes. Isso significa que quando você faz algo errado, você o admite e se sujeita a Ele. Você anseia agradar a Deus em todas as suas ações, palavras, gestos. Você se preocupa profundamente sobre as motivações por trás de cada uma das suas ações. Deus não está à procura de exemplares magníficos da humanidade. Ele está à procura de servos íntegros, profundamente espirituais, genuinamente humildes, honestos até a alma. Sim, é isso que Deus procura. Alguém centrado na sua vontade, no seu querer. Quando nós pensamos em alguém que realmente serve e agrada ao Senhor, logo vem à nossa mente uma pessoa perfeita, moral e espiritualmente, sem fraquezas, sem más intenções ou atos desaprováveis. Se nós analisássemos superficialmente Saul e Davi, reis de Israel, nós poderíamos questionar, mas por que Saul foi rejeitado por Deus e Davi não? Sendo que os dois igualmente pecaram enquanto estavam no trono. Existe tamanho ou importância do pecado diante do Senhor? Eu quero trazer esse exemplo para que nós possamos ver o que agrada no Senhor em mulheres, homens, jovens. Através da palavra de Deus, nós sabemos que todo pecado desagrada e nos afasta da presença de Deus. Mas o que nós podemos observar nesses dois reis é que a grande diferença está em como reage cada pecador. Avaliemos o rei Saul. Corajoso, alto, com aparência notável de rei. Obteve sucesso quando obedeceu ao Senhor, mas conheceu o fracasso quando se apoiou em suas próprias decisões, em seu orgulho, soberba, desobediência. Saul desobedeceu a ordem do Senhor quando, antes de uma importante batalha, ofereceu sacrifício a Deus, algo que só era permitido ser feito pelo profeta Samuel nesse período. Assim, através dessa atitude, ele demonstrou sua impaciência,
sua arrogância, sua falta de confiança no Senhor. Mas quando ele foi questionado por Saul, não teve humildade de reconhecer seu erro, mas apresentou desculpas esfarrapadas para justificar sua falta, culpando o próprio profeta que se atrasou. Veja, meus queridos, que exemplo, o que podemos tirar dessa lição? Assim como Saul, muitas vezes eu e você tentamos justificar e encobrir nossos próprios erros, pecados, falhas, fraquezas, colocando as culpas nas pessoas ou em circunstâncias, e nós não temos a humildade de reconhecer que nós mesmos falhamos. Por mais que eu e você buscamos desculpas, Deus conhece nossos verdadeiros motivos e as intenções do nosso coração. Nada fica escondido do Pai. Já Davi era um jovem pastor de ovelhas. Já mostrava dedicação, responsabilidade trabalhando no campo, cuidando do rebanho do seu pai. Arriscava sua própria vida para defender e proteger as ovelhas, cumprindo seu dever muito zeloso e corajoso. Ainda muito jovem e em segredo ele foi escolhido rei de Israel em substituição ao rei Saul, mas só tomou posse do reinado vários anos depois. Enquanto isso, ele foi respeitoso e honrou a quem reinava. Embora Davi não tivesse um porte real do seu antecessor, o Senhor o escolheu, pois via nele muito mais do que aparência física. Via nele um coração humilde, fé, caráter. Ele era submisso à vontade de Deus. Em tudo procurava o conselho de Deus. Irmãs queridas, quando lemos e meditamos nos Salmos, podemos sentir o quanto o coração de Davi transbordava ao reconhecer e declarar no Salmo 8: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ele transbordava gratidão em seu coração. Ele louvava, adorava o Senhor em toda circunstância. Jamais foi arrogante, desprezível. Jamais ele quis sair do centro da vontade de Deus. E isso serve para nós, que nós sejamos servas e filhas segundo o coração de Deus. E ele também reconhecia suas limitações e rendia a Deus toda a glória e toda a honra por todas as vitórias. Nós podemos ver que ele diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Ele disse para Golias: porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens hoje afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! E saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará em nossas mãos. Isso ele falou reconhecendo que há poder no nome do nosso Deus, em 1 Samuel, no capítulo 17.
E ele tinha um grande anseio, que ele declara no Salmo 17: Senhor, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Ou seja, para que os meus pés não duvidem, não escorreguem para lá ou para cá. Que eu esteja sempre nos teus caminhos. É isso que eu e você temos que dizer hoje. E nós também vemos ainda que ele tinha total e absoluta dependência em Deus. Tem misericórdia, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele fala no Salmo 51. Apesar de todas as falhas, pecados, como eu e você temos, falhas, pecados, fraquezas, dúvidas, incertezas, ele tinha seu coração inteiramente voltado para Deus. Reconhecia, confessava seus erros e se arrependia de todo o coração, buscando no Senhor o perdão. Sua fé na fidelidade e misericórdia de Deus eram inabaláveis. Ele sabia que o Senhor falava, ele tinha a resposta certa. Podemos notar que o amor de Deus é oferecido igualmente a todos, mas a diferença está em como o pecador se coloca diante de Deus e aceita esse amor. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que mudanças podem ser necessárias em nossas vidas para sermos obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor, agradáveis ao Senhor? Podemos nos esforçar para agradá-lo mais? Quando observamos a natureza, contemplamos tudo que Deus criou para nós. Desde o mais belo para alegrar a nossa alma, o mais consistente para alegrar o nosso físico, até o mais necessário para alegrar o nosso espírito. Tudo o Senhor criou em perfeita harmonia e sincronia, e nós podemos perceber como tudo se encaixa, como tudo funciona, como tudo é mantido. Vemos o quanto nosso Deus é bom, poderoso, o quanto Ele nos ama, pois tudo isso Ele fez para mim e para você governar, caminhar, andar, desfrutar. Minhas queridas, se honestamente reconhecermos nossas limitações, nossas fraquezas, nossas imperfeições e as nossas necessidades, nós abriremos um caminho para a nossa dependência à grandeza do nosso Pai Celestial. Você quer depender em tudinho dEle. Reconheça tudo diante dele, o que você necessita. Seja aberta com seu Senhor como seu melhor amigo. Se eu e você desejamos ter uma vida íntegra diante de Deus, nós precisamos pensar em estabelecer nas nossas vidas um padrão no qual deixamos de lado tudo aquilo que desagrada a Ele. Assim, nós vamos reconhecer quais atitudes, quais comportamentos que nós costumávamos fazer anteriormente e que não eram condizentes a uma serva, uma filha de Deus. E aí nós nos arrependemos e vamos direcionar nossa vida para o Senhor. Afastar maus pensamentos, afastar difamação, orgulho, fofoca, carnalidade. E além disso, nós vamos nos esforçar para viver aquilo que Ele traz em sua palavra.
para fazer a sua vontade, buscando sempre conhecer mais e melhor a sua palavra, orando mais, falando de Cristo, servindo em sua casa, amando o nosso próximo e principalmente amando a Ele sobre todas as demais coisas, buscando a Ele em primeiro lugar. Com a ajuda de Deus, com o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com o discernimento do Espírito Santo que vai orientando você, você vai conseguir êxito e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Você não pode fingir com o Todo-Poderoso. Ele não se impressiona com aparências. Ele sempre se concentra nas qualidades interiores, na essência daquilo que brota de dentro de nós como caráter do nosso coração. E são coisas, aquelas coisas que levam tempo, disciplina para cultivar, como um jardim regado com as mais belas e harmoniosas flores. Nós não podemos permitir ser corrompidas pelos comportamentos mundanos da mulher atual. Mas nós precisamos ser fortes, fazer a diferença sendo quem o Senhor deseja ou nos preparou para ser. Precisamos nos posicionar no centro da vontade de Deus, naquilo que Ele projetou no momento em que Ele estava criando a mulher. No momento em que Ele havia criado toda a natureza e o homem, Ele viu que tudo era bom. Mas faltava alguma coisa. Faltava uma companheira, adjuntora para o homem. E Ele criou a mulher. E aí Ele viu que tudo era muito bom. Ele concluiu sua obra com excelência. Saiba, se posicione e tome consciência do que o Senhor colocou em tuas mãos. Não desperdice, não duvide, tenha certeza, jamais desanime, não desista. Você nasceu para vencer e brilhar a luz divina, sendo aquela mulher segundo o coração dele. Busque-o e brilhe. Busque-o e exalte-o. Busque e exale o perfume agradável de Cristo. Busque-a e seja uma carta viva para alguém. Busque-o e através do seu testemunho traga muitas almas para perto do Senhor. Uma mulher segundo o coração de Deus tem o seu coração nas mãos do Senhor e lá se sente segura, reconhecendo Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador da sua vida. E ali busca ter uma vida de oração, leitura da palavra, meditação na palavra do Senhor e coloca todos os seus dons, seus talentos e habilidades para glorificar o nome do Senhor em sua vida e na vida de todos que a cercam. Veja, por vezes podemos estar até num casamento onde o marido não está nessa mesma direção voltada ao Senhor como nós. Nós podemos ver na palavra do Senhor que tinha uma mulher sábia, inteligente, com discernimento, Abigail. Mas ela tinha um esposo tolo, Nabal, que era arrogante, que tinha já recebido serviços e favores do rei Davi, mas numa certa circunstância, o rei Davi ficou necessitado e mandou homens que buscassem lá no palácio de Nabal, onde ele viu que tinha festa e abundância de comida. Mas Nabal negou.
não reconheceu, não teve um coração grato com aquele que anteriormente havia lhe ajudado. E a sua esposa Abigail ficou sabendo da história e prontamente, diligentemente, sem falar uma palavra, buscou conhecimento, sabedoria e discernimento no Senhor e correu em direção ao rei Davi, colocando-se diante dele, pedindo perdão por seu esposo, levando alimentos, ajeitando com extrema sabedoria toda aquela situação que seu marido tolo havia arrumado, que poderia resultar em um grande conflito. Mas uma mulher sábia, dirigida pelo próprio Deus, ajeitou toda a situação, sem fazer alardes, na sua humilde atitude, ela foi e consertou tudo. Leia isso, quanto é maravilhoso, que lição preciosa conseguimos ter com essa mulher, como tantas várias outras mulheres que nós encontramos na Bíblia. Noemi, Ruth, Débora, Esther, lições preciosíssimas, que mais adiante ainda nós vamos comentar e ver o quanto agiam e agradavam o coração do Pai em todas as suas falas, comportamentos, gestos e atitudes. É isso que o Senhor nos convida nesse dia, a nos posicionarmos no centro da sua vontade, buscando sabedoria dos céus. A sabedoria do mundo nos ensina perversidades, loucuras, mas a sabedoria dos céus nos ensina a sermos santas, a nos posicionar em Deus, a saber qual é o nosso lugar na família, na igreja, na sociedade, no nosso ministério. Porque Ele nos chamou não para ser mais uma, mas para fazer a diferença em cada lugar que colocarmos os nossos pés. Saiba que uma mulher de Deus, ela está sempre disposta a fazer aquilo que agrada ao coração, e ela tem marcas relevantes que a identificam de longe como uma mulher segundo o coração de Deus. Ela tem um coração entregue a Deus, um coração que está disposto a ouvir a voz do Senhor em todas as situações. Ela é uma mulher com um coração dedicado a Deus, com um coração firme na palavra de Deus, com um coração entregue a Deus, onde ela deposita grandes coisas e Deus deposita em suas mãos grandes obras para fazer nessa vida. Um coração que está entregue a Deus e que obedece a Deus em todas as circunstâncias, por mais difíceis e desafiadoras que sejam, pois ela tem um coração obediente. Ela tem, em certas circunstâncias, pode correr riscos devido a essa obediência, como Abigail. Poderia ter gerado um conflito com o seu esposo, mas Deus comprou a causa dela. Um coração entregue a Deus é um coração que abre mão de tudo aquilo que ela confia para dar o controle total às mãos de Deus, para que Deus governe sua vida, para que ela seja submissa ao poder e à vontade de Deus, pois a submissão é sempre uma marca de mulheres segundo o coração de Deus, um coração que ama e é testado a entregar o controle nas mais diversas situações. Um amor materno, um amor que ama seus filhos espirituais, genéticos. Uma mulher tem esse amor materno que é algo inexplicável, maravilhoso. E muitas vezes é necessário entrega.
ao mesmo tempo ela tem muito zelo pelo seu lar, pelo seu ministério, pela casa do Pai. Um coração entregue nas mãos de Deus, que aprende a lidar até com perdas. Sim, ela aceita tudo aquilo que ela não pode mudar. Ela aceita e entrega a Deus sua dor em momentos de conflito, de adversidades, de situações de extremo perigo. Ela concentra-se naquilo que ficou e não naquilo que ela perdeu no decorrer da sua vida. Ela concentra-se no amor, no poder, na bondade, na misericórdia de Deus, que está sempre ali para lhe oferecer coisas novas. Um coração que está rendido, entregue a Deus, é essa mulher que persevera em oração, que está sempre buscando ao Senhor pelos seus, pela sua vida, pelo próximo, pelo ministério, por toda uma nação, pelos pobres, necessitados, aflitos, órfãos. Um coração entregue a Deus é uma colaboradora na obra de Deus. Ela vai e faz tudo o que é possível, está ao seu alcance, para contribuir, para que o evangelho avance, para que almas sejam salvas, para que pessoas sejam impactadas pelo amor do próprio Pai. E se necessário for, ela abre mão de momentos seus, de descanso, de conforto, para trabalhar em prol do próximo. Essa é uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher maravilhosa, exemplar, única e especial. Uma mulher virtuosa. Essa é uma mulher segundo o coração de Deus, da qual o Senhor se agrada e atende os desejos do seu coração. Minhas amadas, estaremos nós, jovens ou mais idosas, mulheres de Deus, dispostas a nos enquadrar e cumprir o que ensina a palavra de Deus sobre a posição e um testemunho feminino? Não estaríamos motivadas a sermos novas mulheres segundo o mundo? Não, mas guiadas pela palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que complementa as nossas vidas. Essa é uma decisão. A partir de hoje, eu e você sejamos mulheres amadas, virtuosas, únicas, especiais, segundo o coração de Deus. Deus as abençoe.